pessoal, aqui quem vos diz é Mr. Vel e hoje eu vou estar falando sobre uma história de amor, de ódio, de tristeza, de contradição e não é sobre uma obra de Shakespeare, até porque não houve nenhum suicídio no final, ninguém se matou, ninguém morreu. Estou falando de uma polêmica entre Nassim Taleb e o Bitcoin. Pessoal, Nassim Taleb é o meu autor preferido. Já li todos os livros dele, inclusive o da Consequências Estatísticas das Caudas Largas, que é um livro super matemático que fala de modelos não lineares, que inclusive a maioria dos economistas nunca leram esse livro, por isso que eles falam tanta besteira e acreditam em um equilíbrio que na verdade não existe. Então, deixando de falar dos economistas idiotas, vamos falar das obras de Nassim Taleb, só para vocês entenderem quem ele é. O primeiro livro dele, não é o primeiro na verdade, mas assim, dos mais conhecidos, é um que é Iludido pelo Acaso, né, que em inglês é Fooled by Randomness. A influência oculta da sorte nos mercados e na vida. Ele basicamente fala que muitas das vezes o sucesso que a gente vê em várias pessoas, em vários investimentos, não passou de sorte. Só que geralmente quem perdeu, os perdedores são esquecidos e os vencedores não são esquecidos. Então, como a gente vê a história por parte dos vencedores, a gente acha que tudo teve uma relação, que o que ele fez, que foi uma coisa pensada, que foi uma coisa planejada, que foi uma genialidade, mas muitas das vezes foi uma sorte. Né? Várias empresas de tecnologia com ideias e times muito bons não foram para frente, enquanto outros foram, e nem sempre a causa do sucesso é o mérito, muitas das vezes é a sorte. Tem até uma coisa engraçada que, já ouviu falar da sorte do principiante, que eu gosto muito dele falando nesse livro? Mas todo mundo fala, eu comecei a jogar e antes da pessoa virar uma pessoa viciada, eu tive uma sorte de principiante. Já parou pra pensar que a sorte de principiante nada mais é do que as pessoas que geralmente começam e as que se dão bem no início, que tendem a continuar fazendo, as outras largam? Então, antes de se lascarem em algum tipo de jogo de azar, as pessoas se dão bem, mas é porque as pessoas que geralmente continuaram no jogo de azar são as que se deram bem no início, por isso que elas continuaram. Então é uma coisa interessante. Depois, em 2007, a lógica do cisne negro. Eles falam que o cisne negro, assim, antes de todo mundo saber o que era o cisne negro, todo mundo imaginava que todos os cisnes eram brancos. Até que desbravadores foram para a Austrália e descobriram o cisne negro. O que isso quer dizer? Tem coisas que a gente não sabe que existe, que pode acontecer, então a gente não considera aquilo como existindo, mas elas acabam existindo. A crise de 2008 ninguém imaginava. A crise do petróleo, a queda da bolsa de 1982, o boom das startups e a queda das startups, a queda dos IPOs de startups, a crise do .com em 2001, o coronavírus, e ele inclusive fala sobre, eu até imagino ter um vírus passando entre a gente e surgir uma pandemia. E como ele publicou em 2007, a gente teve aquela crise, praticamente logo depois que ele publicou esse livro, ele ficou um cara muito famoso. É um negócio interessante. E nenhum banco estava preparado para isso, porque os bancos, né, a maioria da base de dados que as pessoas usam é baseado no que já aconteceu, os dados são baseados no que já aconteceu, não no que não pode acontecer. Então ninguém estava preparado, principalmente porque as pessoas, os bancos e geralmente os governos escutam os economistas. Isso é um grande erro. Depois também tem um livro muito famoso que é o Antifrágil. O Antifrágil é uma coisa interessante que falam que nem tudo ou é fraco ou é resistente. Tem coisas que são antifrágeis. O que é o antifrágil? Quanto mais porrada, maior fica. Então nós temos várias coisas que são antifrágeis, né? O próprio mecanismo de defesa do nosso corpo. Quanto mais vírus a gente combate, mais forte assim ele fica, sabe? Quanto mais você malha, você machuca o seu músculo, maior ele fica. Então tem coisas que são antifrágeis, sabe? E o ideal não é a gente não apostar no que é robusto, sabe? Não invista na empresa que essa empresa é robusta. Mas e o que é antifrágil? Tem a crise e ele sobe. Esse tipo de coisa é o que a gente tem que buscar. E ele inclusive fala que a gente deve manter 95% do que a gente tem em coisas que não tem risco de perder e 5% de coisas loucas e antifrágeis mesmo, sabe? Coisas inesperadas, na volatilidade, na queda da bolsa, sabe? Porque esse tipo de coisa, a maioria dos modelos, inclusive tá aqui, ó. Isso aqui é a fórmula do Black-Scholes.
para fazer call options, isso aqui é a fórmula do call options, né, que é uma opção de compra, eles usam aqui, ó, distribuição normal. Então o preço implícito ali, quando ele sai, quando acontece uma coisa muito fora do normal, sabe, naquela coisa que, por exemplo, a chance de ter aquela crise de 1982 era tipo 1 em 1 trilhão, 1 em 1. É coisa muito, muito improvável. Então, como as fórmulas, a fórmula de opções, calcula uma probabilidade normal, quando essa coisa é improvável, que é muito mais provável do que a gente imagina acontece, a gente ganha muito, muito, muito mais do que as fórmulas dizem, sabe? Porque geralmente essas fórmulas são feitas por matemáticos lineares e também por economistas, e economistas não deveriam nem existir, e eu sou um economista. E depois também tem o livro que eu falei, Consequências Estatísticas de Fat Tales, ou seja, esse é um autor muito, muito bom, muito, muito relevante, eu admiro ele demais. Então vamos começar falando aqui sobre a história dele e o Bitcoin. Como ele sempre foi um cara muito cético a respeito dos bancos centrais, ele sempre gostou da ideia do Bitcoin para substituir os bancos centrais, né? Para ser uma moeda, a moeda do futuro, porque os governos não param de imprimir dinheiro e isso está errado. Então aqui, ó, editor, coloca a foto aí dessa entrevista. Quem sabe falar inglês, digita no YouTube, assiste, tá ali no minuto 5 ponto alguma coisa. Ele falando que ele gosta muito das criptos, ele acredita nas criptos e que as criptos são uma boa maneira de manter os governos com a contabilidade, né? Assim, porque se os governos agem mal, as pessoas vão comprar Bitcoin e vão parar de usar os mecanismos do governo, né? Que são os bancos e o dinheiro, né? Que a gente usa, o real, o dólar. Então ele sempre falou muito bem das criptos, né? Tem aqui agora um outro, coloca aí, a editora, um Twitter, ele falando que os bancos estão ficando tão desacreditados que eles escondem coisas do público e agem de forma errada. Por causa disso, isso enfortece, faz ficar mais forte o caso das cryptocurrencies, né, que é as criptomoedas. Então ele sempre falou muito bem das criptomoedas e ele já falou que comprou Bitcoin. Mas o que aconteceu é que agora em 2000, no final, não, na verdade foi no fevereiro de 2021, ele falando, olha, estou vendendo todos os meus Bitcoins, por quê? Porque uma moeda uma moeda não foi feita para ter muita volatilidade. Então, quando a volatilidade do Bitcoin é muito alta, não pode ser uma moeda não pode ser tão volátil, e eu concordo com ele. Porém, o que ele não pensou, né, quando ele escreveu isso, ou ele pensou e não deixou muito bem claro, é que o Bitcoin ele não é uma moeda, até porque ele não é escalável, demora muito tempo para você fazer uma transação e tem um FII. Então, ele não é bom para ser uma moeda, porém ele virou uma reserva de valor. E como reserva de valor, como ouro digital, ele é sim um ativo muito interessante. Depois aqui ele está falando, ele fala aqui, olha, tem um defeito muito grande também para o Bitcoin. Logo depois, assim que ele escreveu isso, as pessoas criticaram, ele mandou outra coisa. Olha, o Bitcoin não pode ser uma reserva de valor. Por quê? Porque também a inflação, por exemplo, a inflação aumenta 1 a 3% e o Bitcoin aumenta 1000%. Então, como que isso pode ser uma inflação? E aí, na verdade, ele não considerou, inclusive depois ele escreveu, que o Bitcoin, na verdade, vem antes da inflação, né? Ele não vem quando a inflação chega, ele vem quando as pessoas percebem que vai ter inflação. Igual agora a inflação é muito baixa, só que o governo não para de imprimir dinheiro, não para de incentivar a economia, então a gente está esperando a inflação e comprando Bitcoin, né? E outra coisa que ele está falando aqui nesse outro tweet é o seguinte: o Bitcoin, né, uma moeda, uma reserva de valor, não pode ser volátil quando o preço está alto. Ele falou, o preço do Bitcoin agora está alto, então ele não deveria ser volátil. Porém, o que é alto? Quanto é alto? O valor do Bitcoin passou por pouco tempo atrás $1 trilhão. O valor de mercado do ouro é $10 trilhões. Então, o que é o valor alto? Na minha opinião, o valor alto do Bitcoin é $1 milhão. Então, né, essa questão do que é alto é relativo, né? Se ele considerou o Bitcoin alto, quando ele falou isso, estava 37, 38 mil dólares, ele não pensou, mas quanto é alto considerando a economia global e o mundo inteiro está investindo no Bitcoin?
Depois o que ele postou foi o seguinte, isso aqui é uma coisa interessante, esse não foi ele que postou, foi esse Yassin El-Madjra, que foi uma contraponto interessante que ele falou, que é o seguinte, o Taleb, como no livro Antifrágil, ele sempre falou que não existe estabilidade de longo prazo sem instabilidade de curto prazo. Então ele fala, por exemplo, que a democracia americana, a democracia da Suíça, só funciona porque, como é tudo muito micro, não é um governo grande querendo controlar tudo, tem muita desavença pequena e muita flexibilidade que dá muito conflito internamente ali, esses conflitos geram estabilidade no longo prazo. Então ele está praticamente ele tá praticamente entrando em contradição consigo mesmo quando ele fala esse tipo de coisa, porque, a instabilidade de curto prazo, de acordo com ele, gera estabilidade de longo prazo, né? Outra coisa aqui que ele falou, que foi a última, que ele falou que foi a maior, que eu concordo com ele em partes, foi uma entrevista que ele deu para a CNBC, editor, que ele falou que o Bitcoin agora deixou de ser uma reserva de valor ou uma moeda, ele falhou e ele virou um Ponzi, um esquema Ponzi e um jogo de especulação muito grande. E eu concordo, pessoal. Eu concordo porque, pensa bem, por que você compra Bitcoin? Porque você quer ganhar dinheiro? Você quer lucrar com Bitcoin? Né? Por que você tá comprando criptos? Porque você quer ganhar? Muitas criptos você nem vai manter no longo prazo, você vai vender, você nem acredita no projeto, você só quer ganhar dinheiro. E é até por isso que essas safe moons, esse tipo de esquema de pirâmide, vira-lata, eles crescem no curto prazo, assim. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Mas elas só ganham dinheiro se outras pessoas entrarem, acreditarem, derem valor para aquilo e comprarem aquilo no preço mais alto. E nesse sentido, eu até acredito, acho interessante o que ele está falando. Porém, essa vontade, né, esse jogo, essa vontade de lucrar no curto prazo com o Bitcoin, que muita gente tem, não tira a importância de longo prazo do Bitcoin, sabe? Eu até acho que isso gera uma necessidade de correção, e é por isso que teremos correções e temos correções, o valor cai, porque existe uma especulação por trás que está acima do que a proposta de reserva de valor do Bitcoin sabe? Está acima disso. Porém, com as correções, isso acaba, realmente, pessoas tomam prejuízo, as pessoas que entram quando o negócio está subindo muito e depois perdem dinheiro, só que isso não tira o valor de longo prazo do Bitcoin. Então é isso que eu tenho a dizer. Então você que pretende aí, que pensa no Bitcoin um investimento de 10 a 20 anos, 30 anos, para deixar para os seus netos, o Bitcoin continua sendo uma coisa interessante. E para você, especulador, saiba na hora de sair, antes da correção. Então é só isso, pessoal. Espero ter esclarecido, né? E espero que isso incentive você a ler os livros do Nassim Taleb. Eu, como sou mestre em economia, mestre em matemática, ele bate muito em pessoas como eu. E, cara, faz sentido o que ele fala. Ele é muito bom. Tamo junto, muito obrigado e é nóis.